as mensagens deixadas pelo nosso querido Haroldo e que possamos sair daqui com o coração cheios de esperança, cheios de alegria, de bom ânimo e de coragem para vencer as dificuldades do caminho inerente ao nosso aprendizado aqui na Terra. Que Jesus ilumine o nosso Estado, mas o nosso país, que ilumine a Terra com seu amor e a sua grandeza e nos ampare nesta hora e por todo sempre, que assim seja. E não haverá lugar onde a luz não possa alcançar. Em meio a tantos conflitos existenciais, o homem moderno busca muitas vezes sem encontrar razões para viver. No entanto, a providência divina, que nunca falha, continua trabalhando para a chegada do amanhecer da nova era em todos os corações. Teremos neste momento a apresentação dos artistas espíritas em Aurora, peça do Departamento de Arte do Espiritismo. Convidamos nossos artistas ao palco. grande noite abate a terra que se abate. Treva imensa, mas não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncia milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites
convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz da remissão. Nossos agradecimentos especiais ao Departamento de Arte pelo lindo momento aqui nos proporcionou. Gratidão. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito em Minas Gerais, autor de várias obras, entre elas as traduções do Novo Testamento, publicado pela FEB Editora, a qual foi traduzida diretamente do texto crítico grego e das cartas de Paulo, que será tema do seminário de amanhã no Sebrae, Amapá. Expositor espírita no Brasil e no exterior, é também um dos fundadores do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Lançou recentemente O Verbo se
fez parábola, livro cuja renda é totalmente destinada ao Jardim das Oliveiras, em Belém do Pará. Seus livros estão à disposição no hall de entrada do teatro e poderão ser autografados imediatamente após a palestra. Neste momento, convidamos com muita alegria o querido Haroldo Dutra para proferir a sua palestra. Caras amigas, caros amigos, uma boa noite para todos. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, não somente da Federação Espírita do Amapá, como também das nossas próprias mídias, do canal no YouTube, que neste momento se confraternizam e se juntam a todos nós nessas vibrações de paz e nessa reflexão espiritual sobre o sentido da vida na perspectiva espírita. Queremos agradecer do fundo do coração o convite feito pela Federação Espírita do Amapá, na pessoa da sua presidente, Ana Coelho, em nome de quem eu cumprimento a toda a equipe que tornou possível a realização desse evento. E quero dividir com todos vocês a minha gratidão, o meu carinho a todos os amigos aqui, a quem eu cumprimento pessoalmente em nome do Felipe, meu amigo querido, da Cláudia, sua esposa. Em nome deles eu cumprimento a todos os amigos aqui presentes que nos acompanham. Hoje eu aprendi uma coisa nova enquanto eu estava diante do Rio Amazonas e fui indagado sobre o endereço desse teatro onde ocorreria o evento. Então eu aprendi que o endereço aqui é a esquina do rio mais belo com a linha do Equador. Então, direto da esquina do rio mais belo com a linha do Equador, nós faremos essa reflexão acerca do sentido espiritual da vida. O benfeitor Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, nos propõe que o universo pode ser compreendido como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Ontem eu assisti a um casal que trazia nos braços uma criança com 1 mês de vida. E olhando para a fragilidade daquele bebê, eu pude perceber que nós, a espécie humana, somos os bebês mais frágeis da natureza. Aquela criancinha, se fosse deixada ao sabor da natureza, não sobreviveria nem por 4 horas. A dependência de um bebê, dos seus pais, dos seus cuidadores, a dependência de um bebê de outros seres humanos, nos revela um fato extraordinário da existência humana. Nós somente nos tornamos seres humanos em razão da assistência, da convivência e da participação de outros seres humanos na nossa vida. Contemplando aquele bebê, eu pude perceber a força das palavras de Emmanuel quando nos diz que a nossa vida
está encaixada numa cadeia de vidas. Muitos pesquisadores já divulgaram um fato extraordinário que se repete ao longo dos séculos. Crianças que, por motivos desconhecidos, se desprendem das suas famílias e acabam vivendo na companhia de animais. Um dos casos mais extraordinários foi uma criança encontrada com ursos. Essa criança foi resgatada e trazida novamente para a civilização, mas ela apresentava alguns problemas graves. Por exemplo, não conseguia mais aprender a linguagem. Por questões de etapas do desenvolvimento cerebral e psíquico, nós temos uma janela de aprendizado. Se nesse tempo não aprendermos determinadas coisas, depois há uma dificuldade gigantesca para que esse aprendizado se faça, e a linguagem é um deles. Essa criança inspirou o filme Mowgli, o Menino Lobo. Ela não conseguia andar sobre as duas pernas. Andava com as mãos e com as pernas, como se fosse um lobo ou um urso. Ela não se comunicava. Tinha profundas dificuldades de expressar emoções humanas. Preferia o isolamento e demonstrava um enorme medo da espécie humana. Portanto, aquela criança que no momento crítico do seu desenvolvimento psicológico e físico estava em contato de animais, havia assimilado o estilo de vida dos animais. E quando nós reparamos uma criança aprendendo a andar, aprendendo a falar a palavra mágica, vovó, vovô, papai, mamãe, nós nos damos conta que o nosso processo de humanização só é possível porque outros seres humanos estão ao nosso lado. Não fosse a presença de outros seres humanos, nós não seríamos humanos. Nós regrediríamos ao nosso passado espiritual evolutivo e resgataríamos a nossa memória animal. É, portanto, uma cadeia de vidas que nos sustenta. Nossos pais, nosso núcleo familiar, nosso núcleo de convivência nos primeiros anos da vida, nossas interações na escola, na comunidade em que vivemos e nossas interações em ambientes de espiritualidade e de religiosidade. São essas interações que estimulam não somente a nossa humanidade, mas a nossa espiritualidade. Essa é a cadeia de vidas que nos sustenta. Mas é preciso avançar e reconhecer com Emmanuel que toda essa cadeia de vida humana está ligada de modo extraordinário à grande vida que é Deus. Deus, a inteligência suprema, o amor infinito da criação, é quem sustenta toda essa teia da vida no universo infinito. É importante que a nossa reflexão sobre a vida parta desse princípio. Se nós não compreendermos essa realidade fundamental,
toda a nossa reflexão em torno da vida poderá ser útil, mas será sempre superficial e insatisfatória. Nossas vidas estão inelutavelmente ligadas à vida de Deus. E o Criador sustenta a criação com a sua sabedoria infinita e com seu amor incomensurável. É importante dizer isso, porque muitos de nós, em momentos da nossa vida, nos sentimos profundamente sós. Em muitas circunstâncias da nossa vida, nós nos sentimos abandonados. Por que essa sensação? Por que isso ocorre? O que nos leva a essa profunda desconexão com a fonte que sustenta a vida no universo? O que faz de nós, seres humanos, a única espécie que é capaz de se alienar? Porque nenhuma outra espécie sofre crise de identidade. Somente a espécie humana. Somente o ser humano consegue fazer um mergulho em tão profundo deslocamento, a ponto de não sentir a presença de Deus e a ponto de perder o sentido da vida. O sentido da vida. Aqui então, nós nos lembramos de uma fala de Emmanuel, quando nos diz: tudo na criação existe. Essa tribuna existe, esse microfone existe, mas viver não é existir apenas. Viver é muito mais do que existir. Até as pedras existem. Então dirá Emmanuel, a vida é a experiência digna da imortalidade. A experiência digna da imortalidade. E aqui então eu convido todos a uma reflexão. Toda vez que nós abordamos o tema vida, é preciso fazer uma distinção entre vida no sentido de circunstância, de acontecimento externo, e vida no sentido de experiência subjetiva. Por exemplo, você pode estar à beira do Rio Amazonas comendo um açaí. Um filhote. Aquela brisa do rio. Aquele pôr do sol maravilhoso. Portanto, tudo externo, o rio, o pôr do sol, a comida, o ambiente, tudo induz ao agradável. E, no entanto, você pode encontrar alguém sentado à margem do rio, num processo de tristeza, de solidão e de profundo desamparo. Como explicar essa desconexão? Por fora, o maravilhoso, o indescritível. Para mim, que sou de Minas e que só vê montanhas, chegar aqui e contemplar esse rio já é alegria. Já é uma alegria.
Então, por que alguém, à margem desse rio, se desconecta tão profundamente do exterior para viver uma experiência de tristeza e de luto? Outro exemplo. Olhando por fora, você pode estar num velório. Alguém querido sendo velado. Flores, a preparação para o enterro, tudo exteriormente induzindo a tristeza e a introspecção. No entanto, naquele ambiente, você pode encontrar alguém que, embora sentindo saudade, e embora lamentando e vivendo luto, internamente está num processo de absoluta confiança em Deus, de absoluta resignação, de total serenidade. Por fora, um velório, mas por dentro é um sol de confiança em Deus. Portanto, nem sempre aquilo que está na nossa intimidade está sincronizado com o que acontece fora. Nem sempre. Pouquíssimas vezes podemos dizer: a nossa experiência subjetiva acompanha o acontecimento externo. Então nós poderíamos dizer, para efeito didático, que há uma vida externa e há uma vida interior. Há uma vida que acontece na nossa intimidade e há outra paralela que acontece fora de nós. E a grande experiência de estar vivo é, no fundo, a tentativa de sincronizar. Todos nós sabemos, a experiência nos diz isso. Nunca, em nenhuma fase da sua vida, tudo vai estar bom. É raro. É raro. Se você não está com problema de dinheiro, você está com problema de saúde. Se não está com problema de dinheiro e de saúde, você está com problema de relacionamento. Se não está com problema de relacionamento, está com problema na família. Se não está com problema em lugar nenhum, você está com problema em você. Então a vida vai alternando circunstâncias desafiadoras. Circunstâncias que desafiam a nossa inteligência, circunstâncias que desafiam o nosso equilíbrio emocional e circunstâncias que desafiam a nossa integridade psíquica. Nós estamos sempre sendo desafiados pela vida. Por quê? Porque a experiência no corpo físico é educativa. E não há aprendizado se você não for desafiado, no bom sentido. Desafio no sentido de ser estimulado a melhorar-se. Desafio no sentido de ser estimulado a aprender coisas novas. Desafio no sentido de sair da sua zona de conforto e ter que se reinventar, e ter que se transformar, e ter que renovar. Considerando esses elementos, eu convido a todos a uma leitura de uma página de Emmanuel. Uma leitura muito especial. Está no livro Fonte Viva, capítulo 18.
Eu vou ler os parágrafos e vou comentar nessa perspectiva. Da vida que acontece dentro de nós, que nem sempre está em sincronia com a vida que acontece fora de nós. Emmanuel está comentando o versículo 4 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que diz assim: não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a mensagem se chama não somente. Não somente agasalho que proteja o corpo. Aqui em Macapá o pessoal sabe o que é agasalho, Ana? Agasalho é uma coisa que você coloca, gente, quando está fazendo frio. Tá? Então, não somente agasalho que proteja o corpo, porque agasalho que protege o corpo é experiência exterior. É importante. Mas não somente. Mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Muitos de nós têm 1, 2, 3, 4, 5 agasalhos, mas quer viver sem conhecimentos superiores para fortalecer a alma. Porque a humanidade hoje, a humanidade da transição planetária, é uma humanidade que atingiu o ápice do materialismo. Nós somos uma geração que acredita que a vida material basta por si mesma. E é por isso que nós atingimos, neste século, o mais elevado índice de depressão e de tristeza. Nunca, na história humana, nós tivemos milhões de pessoas lutando com a depressão. Embora nunca, na história humana, nós tivemos, enquanto humanidade, acesso a tantos recursos materiais. Tantos recursos materiais. É um disparate. Então é preciso prover a vida externa, mas também prover a vida interior. E a vida interior pede um agasalho. Contra que frio? Por que você precisa de um conhecimento superior para fortalecer sua alma? Para proteger de que frio? O frio da perda de um relacionamento, por exemplo. Jovens que ingressam no primeiro namoro, o rapaz toma um fora da namorada, ou a moça toma um fora da namorada e suicida. Porque não suportou o frio do abandono. Alguém que perdeu um ente querido não suporta o frio da despedida provisória. Alguém que sofreu um revés financeiro e não suporta o frio da perda. Por quê? Porque ele se concebe, essa pessoa se enxerga como um amontoado de células biológicas que acabam no túmulo. Ele não possui os conhecimentos superiores capazes de aquecer a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica.
É bonito, Emmanuel. Eu vou tentar traduzir, porque ele fala muito bonito. Eu vou falar assim num português mais. Não só o botox, o fio para esticar, não é? A plástica, o creme do Duty Free, o creme anti-rugas, não só, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. A formosura e nobreza dos sentimentos. Eu estava em Belo Horizonte e vi um casal bonito, um casal lindo, ele vestido elegante, a esposa linda, entraram num carro lindo, dentro do carro estavam filhos lindos. Eu comecei a me sentir feio. Entraram no carro, o carro começou a sair da vaga, abre o vidro dela e ela coloca a mão para fora e joga um lixo no chão. Eu me senti bonito novamente. Porque não basta a formosura do corpo, é preciso também a formosura e a nobreza, formosura e nobreza dos sentimentos. A nossa vida interior precisa ser bela. Nós precisamos cultivar a formosura interna também. E essa formosura interna, ela se reflete nas palavras que nós escolhemos, na maneira como nós nos comunicamos, na maneira como nós nos expressamos, na maneira como nós pedimos ou exigimos. Isso é formosura, é vida interior. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos. Eugenia que aprimora os músculos, para a turma jovem que está aqui, é o malhado, né? Eugenia que aprimora os músculos. Está na musculação, tomando proteína, não é? Está todo o corpo em forma. Mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Porque a pessoa pode ter um corpo esculpido, mas as maneiras delas são primitivas. Os gestos, o comportamento é grosseiro. Então está havendo um desequilíbrio entre a vida exterior e a vida interior. Aí ele vai mais. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. O defeito íntimo, olha isso. Hoje nós temos recursos na medicina para você remover imperfeições do corpo. Mas só há um recurso para remover imperfeições da alma: a educação espiritual. E infelizmente, isso não é ensinado nas escolas. Não é ensinado. Nós ensinamos os nossos filhos a serem peritos do Enem, peritos em passar num concurso e conquistar uma vaga na faculdade, mas não lhes damos ferramentas para extirpar, para extrair defeitos morais,
defeitos do caráter. E prossegue Emmanuel. Não apenas, não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Então nós precisamos construir uma vida interior que nos traga, olha isso aqui, útil, estimado e respeitável. As pessoas precisam nos respeitar, gostar, ter estima e perceber que nós somos prestativos e úteis. Não somente os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus permite a dor? Se nós somos uma cadeia de vidas ligada à grande vida, por que Deus nos permite enfrentar o sofrimento e a dor? Por quê? Por que a perda de um ente querido? Por que uma doença? Por que um revés financeiro? Por que uma dificuldade afetiva? Por que uma inibição física? Por quê? Porque esses são recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Não fossem as intempéries, não fossem as dificuldades, nós ainda estaríamos nas cavernas. Sem aprimorar a nossa inteligência e sem embelezar os nossos sentimentos. Esses desafios da vida é que nos proporcionam experiência. E nada melhor, não tem nada mais belo do que uma pessoa vivida, uma pessoa cheia de experiência, uma pessoa que já enfrentou inúmeras dificuldades, porque essa pessoa ela apresenta certas características, ela emana uma serenidade. Quem já passou por muitas dificuldades na vida e as venceu e as superou com integridade, é uma pessoa que emana serenidade. Ela é serena. Ela é profunda. Uma pessoa que não viveu experiência, que não passou por desafios, ela é superficial. Superficial. Somente a experiência e a dificuldade nos dá densidade e profundidade. E quer a gente compreenda, quer a gente não compreenda, só a dor ilumina de um modo especial o nosso coração. Ilumina. Todas essas aquisições que a dor nos traz, nós podemos defini-las como a beleza oculta. Há uma beleza oculta por trás das dificuldades. Alguns especialistas têm dito que nós vivemos hoje, a nossa sociedade pode ser conhecida como a sociedade do analgésico. A sociedade do analgésico. Querem ver? Pensa na sua bisavó. Pensa num parto 200 anos atrás. Imagine
150 anos atrás, você ter um problema num canal no dente. O que você fazia? Eu não sei aqui em Macapá, mas lá em Minas, tira dentes. Arrancava. E arrancava como? Com anestesia. Anestesia era um tronco de madeira lixado, não é? Uma leve pancada na nuca, você dava uma apagada e já acordava sem o dente. Assim. É claro, ficava aí uns 30 dias com a dor na nuca, mas pelo menos o problema do dente estava resolvido. Hoje mudou até o conceito de febre. Se a temperatura subiu 37,3, a pessoa já está tomando um antitérmico. Sociedade do analgésico, em que nós queremos poupar os nossos seres amados de toda a dor, de qualquer dificuldade. De qualquer dificuldade. Não é? Isso é um problema. Acaba de sair uma pesquisa muito interessante. A pesquisa é sobre os nossos pets, nossos cachorrinhos, gatinhos. E a pesquisa foi feita que hoje, se os cachorrinhos forem tirados da convivência humana, eles não têm condição de sobreviver. Então, hoje nós temos uma espécie animal, que são os cachorros, que não vivem mais sem os seres humanos. Ah, mas o cachorro selvagem. Você já viu algum cachorro selvagem? Alguém aqui já viu? Eu fiquei hoje olhando 1h30 para o Rio Amazonas, ver se tinha algum cachorro selvagem nadando. Não vi. Alguém aqui já viu? É uma espécie totalmente dependente. Hoje um cachorro não sobrevive sem um travesseiro, uma cama, Netflix, pipoca, chocolate belga ou suíço, ração com proteína, balanceada, musculação, caminhada noturna, e sem mãe, pai, avô e avó. Um dia eu andava, tinha uma senhora, cachorrinho bonito, é meu neto. E eu fiquei assim constrangido, porque geralmente, sem a avó estar com o bebê, você fala, nossa, tão parecido com você, não é? Ela estava com o cachorrinho e falou assim, meu neto, eu não podia. Eu fiquei calado, se eu falar assim, nossa, tão parecido, né, com a avó, seria uma ofensa. E se eu falasse, nossa, mas não parece nada com você, seria uma ofensa também. Eu fiquei calado. Não é? Né? Aí eu falei, e quem que é? E quem que é o pai e a mãe, né? É minha netinha. Bom, nós chegamos num ponto em que tentamos a todo custo evitar os obstáculos. Os obstáculos. Então, é sério. Porque nós não temos jovens preparados para o fim de um namoro. Eu perdi pessoas conhecidas na faculdade de medicina que suicidaram porque tiraram uma nota ruim. Então a pessoa não tem resistência psíquica para tirar uma nota ruim na faculdade.
É preciso refletir sobre isso. É preciso refletir sobre essa vida interna. Então ele diz assim: não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva, não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Não sou eu que estou falando. Até bom, G, depois você coloca no rodapé do vídeo. Vai falar assim: o Haroldo diz. Não é o Haroldo, é Emmanuel. Capítulo 18 do livro Fonte Viva. Bom gosto, harmonia e dignidade é dever. Você tem o dever de cultivar a harmonia, o bom gosto e a dignidade. Humildade não é sinônimo de desleixo. Você chega e fala assim: meu amigo, por que você fez mal feito? Porque eu sou humilde. Então, bom gosto, harmonia e dignidade são deveres. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Pureza, elevação e recursos sublimes da vida interior. Então, é preciso equilibrar o que está fora com o que está dentro. Para que possamos nos dirigir para a eternidade. A eternidade. Nesse momento, nós consideramos que a doutrina espírita possui um conjunto de ferramentas capazes de ajudar a vida interior do ser humano. Ela possui recursos que tornam possível enfrentar a tristeza, a angústia, a solidão, o abandono, a saudade, a perda, o revés. Por quê? Porque a doutrina espírita retira a dificuldade? Não. Porque a doutrina espírita retira o desespero. Com desespero, você perde o sentido da vida. A perda do sentido da vida é fruto do desespero. A criatura é confrontada com uma dificuldade e ela não vê saída. Ela não encontra uma porta de saída. E ela se entrega ao desespero. Desespero que leva ao suicídio, desespero que leva à desintegração psíquica. Porque existe um suicídio exterior, mas existe um suicídio interior. O suicídio interior é quando você perde a sua autoestima. Quando você perde a alegria de viver. Quando você perde a capacidade de se encantar com as coisas simples.
quando você perde a capacidade de se encantar com as dádivas da natureza. Quando você passa por esse rio Amazonas e ele não é capaz de arrancar mais um sorriso do seu rosto. Isso é suicídio. Quando você tem uma família, quando você tem um lar, quando você tem pessoas que te amam, que se importam com você, e você não consegue se sentir feliz com isso, enquanto tem pessoas que estão morando na rua, não tem uma casa, não tem ninguém por elas, não tem um emprego, não tem assistência, não tem apoio. No Rio de Janeiro havia um mendigo que morava debaixo de um viaduto e que todo dia ia nos carros falar de gentileza. E o seu apelido, dado carinhosamente pelos cariocas, passou a ser gentileza. Esse homem não tinha casa, só tinha a roupa do corpo, não tinha família, não tinha ninguém por ele. É também morte quando não somos mais capazes de sentir gratidão. Gratidão por estar vivo, gratidão por respirar, gratidão por nos movimentar. Eu me lembro de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Enquanto eu faço palestra aqui de pé, ele vinha numa cama deitado para falar. E há uma gravação em que uma repórter pergunta para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele fala: para mim, felicidade é poder virar na cama. Porque tem décadas que eu estou deitado e não consigo virar. Então isso também é vida. Isso também é vida. Atentar, não só músculos fortes, mas resistência moral. Resistência para as intempéries. E por quê? Por que resistências para as intempéries? Eu vou ler aqui uma prece de Meimei, falando sobre as dificuldades da vida. Vou achar aqui que eu peguei a foto. Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro se chama Alegria. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam a cada dia a chegada de novo amanhecer. Todos os dias, não importa a noite, não importa o rigor da noite, jamais faltou um alvorecer. E nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos imortais e que Deus renova constantemente a nossa vida. Deus renova constantemente a nossa vida. Talvez agora você esteja na bagunça
da transformação. Mas confia. Confia, porque virá o alvorecer. Essa situação será superada. Por você? Não só. Não só. Você faz parte de uma teia para que a sua encarnação fosse possibilitada. Inúmeros espíritos tiveram que avalizar. Você está aqui acompanhado. Enquanto você vive no palco da vida, existe uma plateia, uma nuvem de testemunhas acompanhando. E por que eles não vêm para o palco? Porque ninguém pode viver a experiência por você. Professor nenhum responsável pode sentar no dia da prova e fazer a prova para o aluno. Por mais que ele tenha afeto. Porque é exatamente porque ele ama os seus alunos, ele precisa dar aos alunos a oportunidade de fazer a prova e de demonstrar que assimilaram o conhecimento. Os espíritos que nos amam, seu espírito protetor, seus espíritos familiares, os seres que te apoiam da esfera superior, acompanham todos os detalhes da sua vida. Mas eles não podem vir aqui viver a experiência por você. Eles não podem te poupar das provas. Eles não podem te arrancar da expiação. Se fosse assim, o mundo não seria uma escola de espíritos. Mas eles podem. Eles podem se fazer presentes. Se fazer presentes. E a presença é uma dádiva. A presença dos amigos espirituais nos momentos tormentosos da nossa existência é uma dádiva. Eles podem te inspirar, mas a fim de que isso ocorra, é preciso serenidade, porque ninguém agitado, estressado, pode ouvir o conselho e a orientação dos amigos espirituais. A serenidade é o silêncio da alma. Se você não fizer silêncio, Deus não fala. Deus não fala para o seu ouvido, porque você não vai escutar. Não vai escutar. Serenidade, confiança, paz, e então você sentirá a presença. Você sentirá a intercessão. Você perceberá circunstâncias novas na sua vida. Atenção. Atenção para os imprevistos. Pequenos imprevistos na sua vida podem ser grandes recados. Grandes recados. Um avião que você perde, uma consulta que foi cancelada, um impedimento para chegar no local. Você não tem a visão de conjunto. O que nós julgamos ser algo ruim, pode se revelar uma grande dádiva. Mas particularmente eu aprendi uma coisa. Só há uma maneira de Deus depositar bênçãos nas suas mãos. Elas precisam estar vazias.
Portanto, quase sempre, as dádivas são precedidas de perdas. As dádivas são precedidas de perdas. Toda vez que você se aproxima de Deus, Ele tira um pouco de você e coloca um pouco dele. Mas a maioria dos encarnados não está preparado para perder. E, portanto, perdem a grande oportunidade de ganhar um pouco de Deus. Esse é o aspecto mais profundo da existência corporal. Essa capacidade de resignação. Muito se tem falado de resiliência, mas pouco se tem falado de resignação. Só é verdadeiramente resiliente o resignado. Porque tem coisas na vida que você tem que aceitar, e ponto final. Se você quiser continuar psiquicamente saudável. Mas o que nós assistimos? Por que nós assistimos uma multidão tão gigantesca perdendo o sentido da vida? Por quê? Sabe por quê? Porque milhões de pessoas estão congeladas no passado. Elas viveram uma experiência traumática e não conseguiram sair daquela experiência. Passaram-se 10, 15, 20, 25, 30 anos e a pessoa está lá. Ela parou. A vida seguiu, ela não. É semelhante a um motorista que dirige olhando apenas para o retrovisor. O seu olhar congelou no passado. Mas há também milhões de criaturas que vivem sem conseguir se libertar da mágoa e do ressentimento. Elas não conseguem enxergar mais nada, a não ser aquele quadro em que elas foram ofendidas, em que elas foram agredidas, em que elas foram usurpadas. A mente delas é um ciclo contínuo de mágoa, de ressentimento. Ela não sai. Você pode mostrar para ela um espetáculo de bênção, mas ela não abre mão do ressentimento por nada. Outros amores chegam, os filhos crescem, os netos chegam, oportunidades chegam, mas ela só consegue enxergar o ressentimento de 1 milhão de anos atrás. É o olhar congelado. Essas são posturas de morte. Posturas psíquicas de morte. São criaturas biologicamente vivas, mas psiquicamente mortas. Porque a vida tem uma característica que a define. E eu vou explicar isso com um exemplo. Você já teve a oportunidade de reparar uma criança aprendendo a andar? É assim. Ela levanta.
a perninha treme. Ela dá um passo e começa a desequilibrar. Dá outro passo e ela cai com o rosto no chão. Então ela chora. Chora. Depois que ela chora, se acalma, o que ela faz? Tenta de novo. Ela levanta, as pernas tremem, ela dá 2, 3 passos, cai de novo. O que ela faz? Vocês já viram alguma criança que tentou andar, caiu com o rosto no chão e tem 15 anos que ela está caída, a barba já crescida, porque desistiu de tentar? Não, isso só faz isso adultos. Somente nós, os adultos, fazemos isso. Porque nós perdemos a capacidade de confiar. Confiar que é possível viver uma experiência nova, independente da queda que você experimentou. Independente. Esse é o grande ponto. O grande ponto da vida. Quando nós nos fechamos para a possibilidade do alvorecer. Essa é a morte mais temível. A mais temível, porque você continua biologicamente vivo, mas por dentro você está necrosando. Não circula mais vida. Essa é a grande reflexão que a doutrina espírita nos propõe. A ponto de André Luiz dizer no livro Agenda Cristã: não se agaste, não tenha pressa. Você já viveu milênios incontáveis e tem a eternidade pela frente. Por que você está com pressa? Tem eternidade pela frente. E eu termino com essa frase de Emmanuel que está no livro A Luz da Oração. Não ouvides, não te esqueças que a permanência na terra é uma simples viagem educativa. Não te esqueças que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Eu desejo a todos esse retorno, porque você chegou aqui com dia marcado, e você vai voltar no dia marcado, a menos que impensadamente você antecipe a volta. A nossa existência física está delimitada. Ela é uma viagem. Graças a Deus, no seu bilhete de vinda, você não consegue enxergar o da volta. Mas ele está marcado. Que essa viagem possa ser uma viagem com rumo. Porque a pior coisa que tem
andar, navegar sem rumo. Sem rumo. Não há motivo para perdermos o rumo. E se algum dia você se sentir assim, lembra que você tem uma bússola poderosa dentro de você e ela se chama oração. Muito obrigado.